conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um dos títulos do Papa, Papa vem do latim papa e do grego também papa, que significa pai. Mas um dos títulos é Vigário Filho de Deus, e vigário é substituto do Filho de Deus. Então ele é um substituto do Filho de Deus aqui na Terra. Por que os protestantes não concordam com isso? Qual é a base bíblica para os católicos, nossos irmãos católicos, que creem que o Papa realmente é o substituto do Filho de Deus aqui na Terra? Bom, vamos para o texto base de tudo isso. Se você tem a sua Bíblia, é uma Bíblia católica? Pode abri-la. É uma Bíblia protestante? Pode abri-la. Nós vamos encontrar isso em Mateus, no capítulo 16. No capítulo 16, isso, Mateus 16, no verso 18, nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Mateus 16, verso 18, se você tem aí a sua Bíblia, pode abri-la e diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja o que está acontecendo aqui. Se você ver o contexto de Mateus 16, você vai descobrir Pedro declarando que Jesus era Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí então Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você é um homem feliz, bem-aventurado, porque foi Deus quem revelou isso para você. E aí então Jesus diz: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você percebeu que na língua portuguesa a palavra Pedro é uma coisa e pedra é outra palavra, são duas palavras distintas? Pois é, no grego também é assim. Vai aparecer aí, vou pedir para o Diego colocar no GC aí, há duas palavras importantes. Petros, quando você vai no grego, você vai encontrar ali, nesse verso, quando Jesus diz assim, tu és Pedro, está escrito ali, Petros. Sabe o que significa Petros? Significa pedrinha, pedra lascada, pequena pedra, pedregulho. Isso é Petros. Ele está dizendo, tu és Petros. E aí então ele diz, sobre esta pedra, e no grego está assim, sobre esta Petra. Petra significa pedra de esquina, fundamento, uma rocha. Então veja, Jesus está dizendo, Pedro, tu és Petros. Pedro, você é bem-aventurado, Deus revelou isso para você. Você é um líder da igreja, você é Petros, você é uma pedrinha relevante, importante. Pedro é uma das colunas do cristianismo. Ninguém desmerece a função de Pedro, foi um discípulo muito querido por Jesus e tantas coisas fez pelo Evangelho, mas Jesus disse, tu és Petros, você é pedrinha. Então ele declara, sobre uma Petra edificarei a minha igreja. É por isso que a igreja subsiste por milênios, porque a igreja está fundamentada na rocha. O racionalismo, o existencialismo pode tentar destruir a igreja, mas não prevalece, porque ela está solidificada na rocha. O secularismo, o modernismo, o pós-modernismo pode tentar destruir a fé. A gente vê a igreja cada vez mais forte. Porque o que é a igreja? A igreja do grego também, eclesia, que significa juntamento de pessoas. Um grupo de pessoas que reconhecem que Jesus é Deus. Isso é igreja. Quando Jesus estava falando de igreja, ele não estava pensando na igreja católica, nem na igreja adventista, nem na igreja batista. Ele não estava pensando na igreja Deus é amor. Ele não estava pensando na igreja universal. Ele disse igreja, eclésia, que é um ajuntamento de pessoas. Esse ajuntamento de pessoas que creem que Jesus é Filho de Deus, estarão alicerçados na rocha que é Cristo. Ou seja, a base da igreja não é um homem, não é Pedro, é Jesus. Quer conferir isso na Bíblia em outros textos? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Se você tem aí sua Bíblia, pode abri-la no livro de 1 Coríntios 3. Vejam as implicações. 1 Coríntios 3, verso 11. 1 Coríntios 3, verso 11. Vamos abrir aqui, se você tem a sua Bíblia. Pode ser uma Bíblia católica, sem problema nenhum. 1 Coríntios 3, 11 declara assim. Pois ninguém, absolutamente ninguém, pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. Qual é o fundamento da igreja?
Jesus Cristo. Quem é a Petra? Jesus. Quem é a rocha? Desde os tempos de Moisés? Jesus. Jesus é a rocha. Ele é a rocha, ele é a pedra. Mas tem outro texto que eu queria partilhar também com você. Lá mais para o finalzinho da Bíblia, no livro de 1 Pedro 2,4. Para a gente concluir esse pensamento. 1 Pedro 2,4. Lembrando que você pode usar qualquer Bíblia. 1 Pedro 2, verso 4. Porque alguns dizem assim, não, mas isso é na igreja, na Bíblia protestante, isso é na Bíblia católica. Querido, a única diferença entre a Bíblia protestante e a católica são os livros deuterocanônicos ou apócrifos que foram inseridos lá depois do 3º século depois de Cristo. Mas quando você pega o livro de 1 Pedro, 2 Pedro, Evangelhos, qualquer livro do Antigo ou do Novo Testamento, é exatamente o mesmo texto, ok? Então vamos lá. 1 Pedro 2,4 diz assim: chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é a pedra viva? Quem é o fundamento? Quem é a Petra? É Jesus Cristo. Então veja, por que católicos pensam diferente de protestantes, protestantes de católicos? Porque a interpretação católica diz, tá vendo? Pedro é a pedra, ele é a base, é a sustentação. E aí, então a gente diz não, porque para nós é muito claro, e eu acredito que para você que é meu irmão querido católico, sincero, que busca a verdade da palavra de Deus, é muito simples. Se você pegar qualquer dicionário grego, você vai encontrar ali Petrus e Petra. É só transliterar e fazer a tradução. Um é pedregulho, a outra é rocha, é a pedra. Isso precisa ficar evidente para você. Ou seja, quem é o fundamento da igreja? Precisa ficar claro. É Pedro ou Jesus? Nós lemos aqui em 1 Coríntios 3,11, 1 Pedro 2,4, que a pedra é Jesus. Jesus é a pedra. Mas vamos adiante. Voltemos ali para Mateus. A gente tem pouco tempo e a gente precisa correr aqui. Mateus, no capítulo 16, agora o verso 19. E agora vem um verso 19, e eu imagino que alguém já deve estar pensando assim. Bom, o que ele explicou o 18, eu quero ver ele explicar o 19, porque o 19, o verso 19 é que é difícil. A nossa base católica está mais no 19 do que no 18. Então vamos estudar um pouquinho de maneira bem simples, mas bastante profunda, o verso 19 de Mateus 16. Que diz assim, Jesus falando, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa eu estou lendo na minha versão. Há uma outra versão que apareceu aí no seu vídeo, que eu quero ler para você. É na edição Revista e Atualizada, que diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Como o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Veja que aqui é um joguinho de palavras importante. Eu não posso crer, e você, que é um cristão sincero, também não pode crer, que Deus entrega as chaves para Pedro para definir coisas que iriam acontecer no céu. Como que um homem, lembre-se, é um homem de Deus, um homem, um profeta, um apóstolo, mas não deixa de ser um pecador, não deixa de ser um homem de carne e osso como eu e como você. E aí, então eu começo a criar uma teologia, uma doutrina, dizendo que um homem, ele liga uma coisa na terra e liga no céu. E que uma coisa que ele desliga aqui é desligada no céu. Que homem é esse? Que poder sobrenatural é esse? É isso que nós protestantes não aceitamos. Por quê? Porque na versão Revista e Atualizada, ela é muito mais fiel ao grego, quando ela diz assim, tudo o que desligares na terra terá sido desligado no céu. O que Jesus está dizendo? Primeiro, chaves. O que é isso, chaves? O reino de Deus, em primeiro lugar, não é o céu. Ele está dizendo o reino de Deus, e Jesus falou muito a respeito do reino de Deus. Diz assim, né? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que vai crescendo mais e mais. A gente encontra Jesus dizendo assim, venha o teu reino. O reino é um assunto muito amplo que Jesus falou muito. Ele estava dizendo assim, olha, eu vou te dar as chaves. O que são as chaves? Chaves é quando você tem a oportunidade de abrir ou de fechar. As chaves você abre para quê?
para explicar as verdades da palavra de Deus, para você poder ampliar o conhecimento das pessoas. E foi exatamente sobre esse poder que Jesus deu a Pedro que ele pregou lá em Atos 2 para milhares de pessoas e 3.000 pessoas foram batizadas para o cristianismo. As chaves que Deus deu a ele fez com que ele fizesse o quê? Com que ele tivesse capacidade de abrir as portas dos céus para os gentios, porque até então a salvação, na concepção de muitos, era só para judeus, como a gente vê no caso de Cornélio também no livro de Atos. Então, quando aqui diz assim, olha, quando você ligar as coisas na terra, elas estarão ligadas no céu. Então há uma harmonia, ele está dizendo o seguinte, o evangelho que você vai pregar aqui na terra é o mesmo evangelho do céu, porque só existe um evangelho, que é o evangelho eterno. Agora, nós não podemos acreditar essa autoridade absurda, quase onipotente a um homem, onde o indivíduo fala aqui na terra e as coisas simplesmente se alteram no céu, que é um lugar perfeito, de seres perfeitos. Nós só temos um governante no universo, que é Deus. Não é Pedro, não é Paulo, foram homens inspirados por Deus. Por que nós damos crédito àquilo que eles escreveram? Porque eles receberam inspiração de Deus, não veio deles, porque se viesse deles, seria um livro qualquer, como qualquer outro que você compra em qualquer livraria, em qualquer aeroporto, em qualquer shopping, em qualquer lugar. Então, querido, a gente precisa perceber essas mesmas palavras de Cristo agora num outro texto. Mateus 18, verso 18. Você tem a sua Bíblia? Ela é católica, protestante, não importa. Mateus 18, 18. Veja Jesus falando as mesmas palavras que ele falou para Pedro. Sabe para quem que ele está falando agora? Para todos os discípulos. Veja, Mateus 18, 18 diz, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E agora ele está falando para os 12, inclusive para Judas. Então veja, o que Jesus está dizendo é o seguinte, as coisas ligadas no céu, elas estarão ligadas na terra. O que estiver fechado, proibido no céu, será proibido aqui na terra. Vocês têm que pregar o céu aqui na terra. Era isso que Jesus estava dizendo. Pedro, tu és Petrus, você é pedregulho. Eu vou estabelecer a minha igreja sobre a rocha, sobre o meu nome, porque não importa. Todo o nome precisa confessar o nome de quem? De Cristo, não de Pedro. Apocalipse 3:7. Falando a respeito de chaves, olha só. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Quem está dizendo? Aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. E que tem a chave de quem? De Davi. E que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ora, então a gente está começando a descobrir que existia uma outra chave, que Davi tinha essa chave. Será que o primeiro Papa não seria Davi? Veja, querido, o fato de Deus simbolicamente falar assim, olha, aqui está as chaves que abrem, que fecham, Deus está delegando a eles uma função aqui na terra. Agora, a Bíblia diz que aquele que fala, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, não é ninguém mais e ninguém menos daquele que é santo e verdadeiro, que é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que foi achado digno de abrir o livro que continha os 7 selos, aqui de Apocalipse 5. Por isso, eu e você precisamos entender, quando lá em Mateus 16, 18 e 19, diz que daria as chaves dos céus, do reino dos céus, a gente precisa entender que isso não estava dando poderes sobrenaturais para Pedro, porque a gente viu que Mateus 18, 18, todos os discípulos receberam. Pedro, sem dúvida nenhuma, foi um grande homem, um homem de fé, um homem que errou, que pecou, negou Cristo, se arrependeu, se tornou um grande evangelista, um homem de Deus. Mas ele, em momento algum, teve autoridade, e essa autoridade que Deus deu a Pedro, ele não outorgou para todos os demais sucessores, se nós imaginarmos que Pedro foi realmente o primeiro Papa, o que nós, e eu particularmente, não creio.